Quando Jesus nos escolheu, Ele já sabia de tudo. Ele já sabia que o Pedro ia negá-lo. Que quando Jesus nos encontrou, Ele já sabia de todos os nossos problemas. O que foi que Ele viu que eu não sei. Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Teológica. Meu nome é Sônia, graça e paz. E a Netflix me notificou que acabou de chegar na sua plataforma a primeira pregação evangélica da história da Netflix com o evangelista David Leonardo. E neste vídeo eu vou fazer a análise teológica, não só da embalagem, mas também, principalmente do conteúdo, do que a gente pode esperar dessa pregação. Eu sei que tem pessoas, tanto os que gostam muito do David Leonardo, quanto os que não gostam, todos estão com pedras na mão, principalmente para quem vai fazer uma análise teológica como eu vou fazer, né? Os que gostam dele com as pedras na mão para qualquer crítica eles já jogam. E para aqueles que não gostam, com a pedra na mão, já se você fizer um elogio, você também vai receber. Então eu estou aqui para receber também a opinião de vocês, tanto vocês que gostam, tanto vocês que não gostam. A minha análise teológica vai ser baseada estritamente na palavra que ele ministrou e também no formato que ele usou, né? Por que isso chamou a atenção da Netflix? Por que a Netflix finalmente se abriu a esse tipo de, entre aspas, produto, né? Porque a Netflix é uma vitrine e que ela nunca quis muito se meter em certas áreas. E agora, chegando o Natal, ela se abriu para a pregação do David Leonardo, que na verdade é um tour, ele é um evangelista. E será que vale a pena assistir? Será que a gente, como cristão, como evangélico, a gente deve apoiar esse tipo de atitude de uma plataforma de streaming tão famosa e tão relevante no mundo? Ou será que você deve se abster dessas coisas? Gente, nesse vídeo eu vou fazer a análise teológica, então fica comigo até o fim, porque se você não quer assistir, você já vai saber a minha análise. E se você quer assistir, ou então você já assistiu, você vai acompanhar comigo num ponto de vista mais teológico. Então vamos lá, depois da vinheta. Gente, eu só quero falar que eu tô um pouquinho gripada, então a minha voz não vai estar 100%. Tô bem agasalhada porque aqui no Japão, que eu moro no Japão, está começando a chegar o inverno. As montanhas aqui perto já estão ficando branquinhas, né, de neve. E hoje tá, assim, aquela chuva gelada. Então deixa o clima mais úmido e mais frio. Mas eu já tô me recuperando muito bem. Eu achava que eu ia ficar ruim, não fiquei. Graças a Deus, né, tô me recuperando. E chegou pra mim a notificação da Netflix sobre a primeira pregação evangélica da plataforma. É óbvio, eu com o meu canal Teológica e que gosto de analisar teologicamente as coisas que eu vejo, o conteúdo do canal que eu quero levar para vocês é questão de análise teológica, tanto de notícias quanto de pregações, filmes e seriados. Então, sim, o que tiver de relevância para nosso meio cristão, eu vou trazer um filtro teológico sobre como a gente pode estar vendo ali à luz da Bíblia. E é óbvio que na primeira pregação da Netflix eu não poderia deixar passar. A Netflix escolheu o David Leonardo e eu creio que escolheu ele por ele ser um evangelista. Talvez ele não tenha aquele peso de títulos de pastor, de apóstolo, e ele ter praticamente uma pregação de stand-up num formato assim que coube dentro da plataforma da Netflix. Se as pessoas reclamavam muito que o especial do final de ano, né, de Natal, era no Porta dos Fundos, agora nós temos aí, né, pregação do David Leonardo. Creio que entre Porta dos Fundos e David Leonardo, pra quem é cristão, acho que as coisas estão melhorando. Sim ou não? Fala pra mim nos comentários. Mas bem, gente, você não quer saber nada, né, sobre a pregação? Sugiro que você vá lá e assista, depois assista a minha análise. Agora, se você não assistiu ou assistiu e quer saber análise teológica, se você acha, assim, que você entendeu aquela mensagem, ou então se teve alguns pontos de interrogação ou de exclamação que ficou na sua cabeça, tipo, opa, será que é isso daí mesmo? Eu vou trazer tudo aqui para vocês. Eu já posso adiantar que a palavra foi ministrada de uma maneira muito simples, né? Para uma plateia de classe média alta, pelo que deu para ver ali. A gente pode perceber isso porque o preço do ingresso não é barato. Eu também assisti algumas entrevistas do David Leonardo, alguns podcasts, onde ele fala da sua expectativa e da sua alegria em ter essa primeira pregação evangélica com cunho evangelístico mesmo, falando de Jesus Cristo dentro da plataforma da Netflix. E este é um feito inédito na plataforma da Netflix.
É a primeira pregação evangélica dentro da Netflix e vai ser transmitido para 190 países e estreou no dia 29 de novembro de 2023. Foi no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e também tem algumas imagens de Joinville, né, onde esse pregador e a sua família vivem. Esse ginásio comporta aproximadamente 11 mil pessoas. Os ingressos tiveram um custo de 100 a 240 reais. Esta pregação ela faz parte do turnê A Resposta que o David Leonardo está levando aí pelo Brasil. David Leonardo tem 15 milhões de seguidores no Instagram e 9 milhões de seguidores no YouTube. E ao todo ele tem um engajamento de quase 500 milhões de visualizações. Então aí por esses números a gente já percebe o porquê do interesse que a Netflix teve em escolher justamente ele para fazer esse feito inédito. O tema da turnê é a resposta e o tema desta pregação é sobre o amor de Deus e a jornada de Pedro como discípulo. Antes eu escutei alguns podcasts dele explicando sobre essa estreia na Netflix e eu achei que a explicação dele, depois que eu assisti tudo, né, foi bem melhor nos podcasts do que realmente o que foi apresentado ali dentro da Netflix. Então a minha análise, como eu falei, vai consistir na embalagem, no conteúdo, com a minha mente aberta. Eu não vou colocar aqui que eu gosto do David Leonardo ou então odeio. Não tem isso. É uma análise teológica. Eu não estou levando em conta se você que está assistindo gosta ou não gosta dele. Creio que deve-se dar um crédito se você é um estudioso da Bíblia, se você conhece, né, o Senhor. Eu acho que tem que se dar um crédito por esse feito de ter uma pregação evangélica dentro de um streaming, como a da Netflix, que a gente sabe que tipo de conteúdo que ela gosta de mostrar. E eu acho que deve ser dado um crédito para você assistir, sim, tanto para você fazer também a sua análise, como eu fiz a minha, independente se você gosta do pregador ou não. Por quê? Porque se você é um estudioso da Bíblia, você aguça mais seu senso crítico, e se você encontra falhas naquela pregação, se você encontra coisas estranhas, é sinal que você está afiado na palavra. Agora, se de repente você está chegando agora no Evangelho e você não sabe muito, alguma coisa boa você vai tirar dali, principalmente porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, se você não olhar para o homem, mas olhar assim, porque você está escutando e tirar as coisas do que está na Bíblia, não vai ser de tudo desaproveitoso, né? Você vai conseguir aproveitar alguma coisa. Então, tanto de um jeito quanto do outro, sendo maduro para escutar, ou então você ainda não tem aquela maturidade, mas você quer escutar, eu creio que você não vai perder de estar assistindo. Então, nos podcasts, só vou falar um pouquinho assim, eles perguntaram algumas coisas, né, pro David Leonardo, do porquê que ele tá cobrando caro para pregar. Ele deu uma resposta num dos podcasts assim que não é para escutar a palavra de Deus, porque ele está dispondo que ele prega gratuitamente, entre aspas, né, de redes sociais. Eu digo entre aspas porque as pessoas podem acessar ali e assistir de graça, mas ele vai estar ganhando, né? A tua visualização vai dar engajamento e dinheiro de alguma forma para ele. Mas para a pessoa que está assistindo, ela está assistindo de graça. Agora, para você estar no presencial, alguns lugares, né, tem vezes que ele gostaria de estar num lugar onde pudesse oferecer de graça, mas ele precisaria de patrocinador para isso. Então ele não tem ainda patrocinador, então ele cobra um ingresso para que as pessoas possam ir num lugar, digamos, mais chique, e eles possam ter uma experiência sensorial também, né? Assim como tem pessoas que não foram lá, até gente que morreu atrás da Taylor Swift, os outros que vai querer ter aquela experiência de palco, que eu sou diretora de teatro e tudo mais, eu sei que isso é bom, isso é gostoso, a gente que é ser humano gosta de estar ali no ambiente que está cheio, que tem luzes, vai te trazer aquela experiência coletiva, como ir no cinema, ir no teatro, assistir um concerto ou assistir a sua banda favorita. Você quer ter essa experiência e por que não ter também essa experiência numa pregação, escutando a palavra? Então é isso que ele quer proporcionar, mas isso custa caro e não é para qualquer um. Mas ao mesmo tempo, né, então ele quis dizer que ele cobra, né, e é caro, mas para pessoas que podem pagar e porque a pessoa está pagando a cadeira que ele está sentando e o que ele está vendo. Mas a palavra do Senhor é de graça. Isso que ele quis dizer.
Eu entendo assim essa parte, eu entendo o lado dele, eu entendo que existe uma classe, né? Classe média, classe alta, que também precisa ser alcançada. E ele se dispôs a isso, né? É o que ele está fazendo. E ele tem sentido que é a direção de Deus e tem sentido que tem prosperado. E sobre o tema que ele escolheu, que foi o amor de Deus, mais a jornada de Pedro como discípulo. Gente, para você falar para um público, se você é um pregador, não tem erro. Falar sobre o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ainda usando o exemplo de Pedro, que era o mais temperamental dos discípulos, pelo que assim a gente pode ver assim na Bíblia, não tem erro. Então ele usou um tema que já é bem comum no meio evangélico, que é bem comum fora do meio evangélico, que é Pedro, que a maioria conhece, com o amor de Deus. Então, tipo, um contraste grande entre Jesus e entre Pedro. O amor que Jesus teve por Pedro, por investir em Pedro com todos os seus defeitos, sabendo quem ele seria lá na frente. E colocando algumas histórias ali, que até no seriado do The Chosen, ficam mais gravadas, cenas que foram bem elaboradas e ficam mais gravadas na nossa mente ultimamente. Principalmente porque Pedro tem um grande protagonismo ali dentro do seriado Os Escolhidos. Já fica numa memória até afetiva de todo mundo sobre a vida de Jesus com Pedro. Então foi esse que foi escolhido, foi muito bem escolhido na questão de levar uma mensagem mais certeira e também para uma plataforma como a Netflix também aceitar, porque vai estar dentro do que a plataforma já tem apresentado, porque a Netflix, a prateleira The Chosen, pelo menos, por enquanto, a primeira temporada. Então, na introdução do vídeo, o que a gente vê de primeiro? Deixa eu só contar para vocês que eu escutei primeiro a pregação, então o áudio estava muito bom. Estava indo a caminho do trabalho, então eu escutei, porque eu vi que, para mim, acho que já era de noite, de madrugada, eu não estava muito boa, né, de gripe. Vi que tinha chegado na Netflix, e eu não tive tempo. Aí coloquei, né, meu foninho do ouvido ali e fui escutando. Então teve coisas que eu estranhei, mas o áudio estava muito bom. E depois que cheguei em casa, depois do trabalho e tudo, aí eu pude assistir para ter, né, uma melhor compreensão daquilo que eu estava ouvindo. Então não é como um podcast ou uma pregação assim que você vai escutar linearmente sem se assustar, não. Teatralizado. Então tem coisas que, se você não está assistindo, você vai até se assustar. Mas depois que você assiste e vê as imagens ali, você entende. Então eu vou falar a partir de quando eu assisti tudo. Então no início ele faz ali uma introdução em vídeo dele, falando a história dele. E gente, eu fui com a mentalidade aberta para assistir, né? Mas olha, ele não colabora. Ai, gente. A primeira coisa que ele fala naquele vídeo é que ele não queria nada daquilo e o porquê que Deus escolheu ele. Ai, gente. É tão clichê isso, né? Porque eu creio que se você já é cristão há mais tempo, você já viu isso centenas de vezes de alguns pregadores, né? Sempre para validar, sempre para ter aquele estado de validação para o seu público, eles falam. Todo pregador que precisa de validação fala isso. Eu não queria nada disso. Mas por que Deus me escolheu? Tem que mostrar que é escolhido. Olha, tenho certeza que se ele não fosse pregar sobre Pedro, ele pregaria sobre Davi, porque talvez ele não pregou sobre Davi por causa do negócio da Palestina, da guerra de Israel, talvez para não entrar no conflito. Mas porque Davi é o predileto desses pastores, né, que precisam de validação. Ele é o Davi e o restante são os Saúls e os Golias. Principalmente porque ali duvidando da escolha que Deus fez. Então, assim, eu queria realmente, assim, eu pensei, eu vou assistir esse vídeo com a cabeça aberta, de coração aberto, para analisar teologicamente, para ver de uma forma mais positiva possível. Mas, gente, ele não ajudou, sabe? Uma pessoa que não se ajuda, uma pessoa que a gente já sabe que certas pessoas têm certo temperamento e que vai fazer certas coisas. Ele me abre aquela pregação falando exatamente isso. E por que eu falo isso? Tenho grande experiência, vasta experiência sobre pessoas, perfis psicológicos de pessoas, de pregadores, que a primeira coisa que eles fazem é se validar. Primeiro a negação, não, eu não queria nada disso, e depois,
Por que fui escolhidinho de Deus? Ai, gente, clichê. Até me lembrei de uma história, sabe? Certa vez teve uma pessoa lá que queria sair de uma certa igreja, a igreja estava expandindo, essa pessoa era tipo um evangelista, estava trazendo bastante gente e tinha um grave problema de não gostar de trabalhar. Vocês sabem que muita gente que se voluntaria para ser pastor, porque tem um grave problema ou de não gostar de trabalhar ou de querer um destaque no seu meio que não vai ter fora da igreja, né? Então procura ter um destaque dentro. E aí essa pessoa já uma hora ali no seu limite, a esposa principalmente, no seu limite, aí inventaram que tinham chamado que ia ser pastor, e aí eles chegaram lá no pastor da igreja deles e falaram: ou você me coloca de pastor ou a gente vai embora. Na época, como eles estavam trazendo muita gente para dentro da igreja, e existia também um boato, a igreja queria que eles cuidassem dessas pessoas que eles estavam trazendo, porque era um lugar meio distante. E aí, se você tem um pastor que é centralizador, ele não vai querer congregações, ele vai querer um grande templo, que foi o caso. Essa pessoa colocou o pastor dele na parede, né? Ou você me faz de pastor, ou sai da igreja, você pastor de uma outra igreja aí lá no meu bairro mesmo. E aí o pastor, para não haver conflito ali, para não perder aquelas ovelhas que estavam chegando, e eram muitas, né? Aí não, você vai ser sim pastor, não precisa sair da igreja não. E deixou ele ali de molho dezenas de anos, até que ele conseguisse de fato ser pastor, que ele só conseguiu que o outro pastor faleceu. Depois que muitas águas rolaram debaixo da ponte, muitas artimanhas se levantaram. Mas o incrível é que daí quando a pessoa toma o poder, ela finalmente, né, realiza aquele seu desejo, né, pessoal, que ela diz que é de Deus, o que acontece? Ela chega pro público, talvez ache que sofre de amnésia, ou de demência, não sei, já deve estar velho, não lembro de nada. Chega e diz assim, a mesma coisa que o David Leonardo falou, por isso que eu digo, nossa, que clichê. Pega e fala assim, eu nunca quis isso pra mim, eu nunca quis ser pastor, do nada Deus me escolheu, isso aí é a graça de Deus, e a gente fica, o quê? Pode uma coisa dessa, gente? Então, todo pastor que precisa de validação, todo pregador, toda pessoa, vai fazer esse tipo de introdução. E aí eu queria estar menos julgadora, mas realmente o David Leonardo não ajuda. Bem, gente, vamos continuar. A embalagem muito boa, o ginásio ali muito bem construído, e ele não pregou sozinho, ele pregou com uma outra pessoa, um tecladista que cantava ali, não tinha ministério de louvor, era o pregador ele, né, e mais esse outro rapaz ali. Como eu falei pra vocês que eu tava escutando no fone, eu me assustei, porque tinha horas que daí eu tava pregando e de repente tava cantando e eu não sabia se era ele que cantava ou não. Aí se você for escutar só o áudio, você vai ficar confuso. Depois eu assisti, aí eu vi que tinha ele, que tinha esse outro tecladista, pianista, não sei, que canta. E a sensação que me dava, gente, quando eu não tava vendo a imagem, tava só escutando, é que, sabe aqueles filmes do Ed Murphy? O Ed Murphy gosta, né? Gostava muito de retratar nos filmes dele a parte gospel, né, dos Estados Unidos, e ele fazia graça com isso, aqueles pastores que faziam curso de Miss dentro da igreja, eles sempre imitavam um pastor, era engraçado o jeito dele. Tinha o pessoal do coral, o pessoal que cantava naquela igreja gospel negra, e aquela coisa assim que era divertida, era cômica. Até tem seriados com cunho gospel que também brinca com isso. E eu não acho desrespeitoso, é engraçado mesmo. De repente eu tava ali dentro do filme do Ed Murphy, dizendo, nossa, o que é isso? O pregador tá falando, de repente entra uma música, daqui a pouco quase que vira um musical, né? Aquela bem rasgada, e o povo acompanha. Aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Ele faz uma longa introdução, até que ele abre a palavra, que daí ele realmente começa a pregar, e ele prega sobre Lucas 5, que é a chamada, né, de Jesus para Pedro. Quando Pedro tá ali lavando as redes e tá no barco, e ele fala toda a trajetória, quer dizer, ele fala pouco, né? Ele fala da jornada de Pedro pontualmente, fala dessa parte de Jesus chamando Pedro. Tem uma parte ali que ele omite o essencial de quando Jesus vai e chama Pedro, tem a pesca milagrosa e Pedro vai de encontro a Jesus. Já que ele leu Lucas 5, o que Pedro fala, e foi o que o David Leonardo omitiu. Pedro fala para Jesus que ele é pecador. Afaste-se de mim. Eu sou um homem pecador. Ele se reconhece como um pecador. Essa parte é omitida da pregação. Depois pontua a parte da tempestade, que é aquela parte que está passando direto, né, do The Chosen.
que Jesus aparece e às vezes acham que é um fantasma. É óbvio que é Pedro que vai, que é o líder, ele que vai andar ali sobre as águas, depois ele afunda. A negação de Pedro com Jesus as 3 vezes até que o galo canta. E depois a traição de Jesus, aonde ele vai de novo ao encontro, eles estão no barco. E Jesus faz com que Pedro fale, né, que pergunta se Pedro, tu me amas nas 3 vezes. Então nessa primeira parte foi o que faltou. A questão que Pedro se reconhece como pecador. Depois ele vai Fernando, né? Fala da vida dele, algumas coisas, né? Relacionadas assim que ele também tem um temperamento explosivo como a de Pedro. E ele sempre conta a mesma historinha na questão da vida dele. Que acontece uma situação e aí ele vai explodir. Daí quando ele vai explodir, a pessoa com quem ele vai explodir diz Dave e reconhece ele. E ele fica, eu sou pecador. Então se você vê ele nos podcasts e tudo mais, ele vai sempre contar essa mesma história, mas com situações diferentes. Então ele tá sempre para explodir em alguma situação e sempre vai ter uma pessoa que vai reconhecer ele e que ele vai se arrepender. Então é sempre essa mesma história que ele gosta de contar. Depois ele vai ali costurar com o temperamento dele, com o temperamento das pessoas, aquela empatia, e depois assim com o amor de Jesus, a paciência que Jesus tem. Colocou ali com Pedro como se fosse a nossa carne, né, que quer se manifestar muitas vezes, e que Jesus amou e tem misericórdia de nós, independente das nossas fases, independente do quanto a gente ia dar uma mancada, porque no final Jesus via Pedro depois, né? Pedro já mais amadurecido e tudo mais, mesmo tendo negado a Jesus, mas nunca desistiu de Jesus. A pregação toda a vida bem superficial. Não fala nada de estudo, não fala nada no grego. Então se tem pessoas que têm preconceito, e tem de monte, tem pregador que tem preconceito, de falar de teologia, tem horror da palavra exegese. Então se tem pessoas assim que são desse nível, então vai gostar da pregação dele, né? Que ele é bem superficial, ele não se aprofunda em momento nenhum em relação à teologia, nada, ele simplesmente conta uma história. Como alguns pregadores famosos são assim, eles não se aprofundam na palavra, eles contam uma história que geralmente é uma história que já está ali na imaginação das pessoas, que as pessoas já conhecem, e a plateia dele faz parte, entre aspas, do show. É uma plateia que já é cristã, todo mundo canta, todo mundo está ali para ver ele, para apoiar ele. Parecem mais assim fãs e seguidores do que realmente pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E sempre quando eu analiso uma pregação, eu vejo que a pessoa ela não se aprofunda na teologia, ela traz aquela palavra ali mais estudada, né, para as pessoas. Eu penso assim, nossa, mas que oportunidade perdida que aquele pregador teve de se aprofundar na palavra. Porque se a pessoa soubesse, ou se a pessoa quisesse, às vezes a pessoa não fala porque não sabe, né? Ou se a pessoa quisesse realmente trazer uma palavra assim, aquela palavra no grego, aquela palavra estudada, aquela palavra no hebraico, ela teria uma revelação muito maior. Ela traria Jesus de uma maneira muito mais completa para quem está ouvindo. Quando fica no superficial, é mais na minha garganta, sabe? É mais no que eu tô falando do que aquele aprofundamento na palavra, aquele rio que jorra assim infinitamente. Não, você tá dando um copo de água, você não tá dando um rio. Vai matar tua sede? Vai. Mas ele não é um rio que flui. E eu vi o tempo, parece que está mais de 1 hora, quase 1h30. Eu nem vi o tempo passar, porque realmente ele tem uma ótima oratória. Isso é uma coisa assim que a gente precisa atentar. Ele tem uma ótima oratória e que no nosso tempo poucos têm essa oratória, poucos conseguem comunicar para a sua geração. Lembra quando a igreja não aceitava bateria, não aceitava violão, muitas vezes? Perderam muito por causa disso. Aí veio uma outra geração que já tocava bateria, já tocava violão. Mas aí as coisas evoluem, e as coisas evoluíram para a tecnologia. E tem pastores que até aceitam palavras, pegam palavras de coach, palavras de psicologia, mesmo sem entender bolhufas, mas querem colocar ali na sua pregação para dizer que estão antenados. Mas na questão de redes sociais e de como as pessoas vivem hoje, elas se negam que está tendo guerra, se negam que o mundo está politizado e se negam que as pessoas usam celular, usam redes sociais
e tem uma nova vivência de vida. Isso o David Leonardo consegue falar, consegue colocar dentro da explanação dele ali uma vivência mais moderna, e talvez por isso ele tenha comunicado melhor a esta geração. Enquanto outros pastores ainda estão em processo de negação, pensam que as pessoas se comunicam por cartas, ou então com sinal de fumaça, e que as suas ovelhas só escutam ele no domingo. Aquela uma horinha que ele joga ali a palavra no domingo e a pessoa vai ficar cantando aquela palavra só que ele falou. Não, as pessoas escutam pregação todos os dias, de todo tipo de pregador, e consomem muita coisa gospel todos os dias. Então o pregador que não se atualizar nisso vai ficar para trás, porque os tempos mudam. A palavra do Senhor não muda, mas os tempos mudam e você tem que saber se comunicar para a sua geração. A Bíblia fala isso. Comunica de geração em geração. Por quê? Porque as gerações mudam. Então é a gente que precisa entender como a gente está vivendo hoje em dia para ter uma linguagem acessível para as pessoas. Não achar que eu estou pregando para uma turma lá de 1950. Não, nós estamos pregando para agora. Para as pessoas que vivem 2000 anos depois de Cristo. Porque Jesus, quando pregava, ele pregou à sua geração, aos judeus, a maneira com que eles pensavam. Eles eram ligados à agricultura, eram pescadores, eles tinham os objetos, os utensílios, a sua religiosidade. Jesus conseguia comunicar para o seu público. É nesse sentido que eu estou falando. O pregador de hoje precisa pregar a palavra entendendo quem é o seu alvo, o seu público. E uma coisa que eu quero pontuar é que na parte que Jesus ressuscitou, foi falar com os discípulos, e olha, o que me cansa é que todos os pregadores pregam do mesmo jeito, da mesma forma. Eu não sei porque eles colocaram esse trecho numa caixa e eles não conseguem abrir essa caixa, fica ali, sabe? Nessa parte que Pedro fala, eu vou pescar, todo mundo vai pescar. E Jesus chega, faz um churrasquinho de peixe, e ele sai, né? Tem aquela pesca maravilhosa de novo. Eles até contam a quantidade de peixes dessa vez. Todos os pregadores que eu já ouvi falam que o Pedro voltou às suas práticas, Pedro voltou a pescar, todo mundo estava triste, de repente viram Jesus como se fosse a primeira vez. E não é, gente. Nessa parte, Jesus já tinha se mostrado aos discípulos, já estavam ali já na expectativa de ver Jesus novamente, só não sabiam quando. Jesus já tinha comido um churrasquinho de peixe. Antes disso, encontrou com eles no cenáculo, falou, tem alguma coisa aí para comer? Eles ofereceram peixe e mel. Dessa vez que Jesus vai ao encontro deles novamente, Jesus já está com o churrasco preparado. Tipo, ele é que estava oferecendo um churrasco ali tava a brasa, tava o peixe. Daí Pedro vê Jesus e Pedro estava nu e se jogou e foi atrás de Jesus. E o David fala, não sei porque que ele estava nu. Estuda para saber, né, meu querido? Estuda para saber que daí você leva uma palavra com mais consistência para o seu público. E que não é estudo, que você está fazendo uma palavra de evangelismo. Mas se você for analisar a primeira pregação de Pedro de evangelismo, na qual 3.000 pessoas se converteram, você vai ver que é bem diferente, né? Tem consistência, tem teologia, tem tudo ali. Então, existe um porquê, vá atrás do porquê. E nessa parte que todo pregador, né, nunca muda o pensamento, é achar que os discípulos estavam ali, Pedro estava ali triste, voltou a ser pescador. Gente, lembra? Naquela época não tinha combine, que no Japão fala combine, né? No Brasil fala loja de conveniência. Eles tinham que comer alguma coisa. Eles foram pescar. Horas, estavam com fome? Como é que eles iam para onde? Né? Estavam ali na expectativa do que Jesus estava fazendo. Foram pescar, fazer o que eles sempre fizeram. Pedro nunca deixou de ser pescador. Jesus realmente conduziu ele para ser o pescador de homens, não é mesmo? Por que Jesus faz aquele braseiro com peixe para servir para os discípulos? Depois disso, Jesus tem uma conversa com Pedro. Chega ali na parte, Pedro, tu me amas? E fala 3 vezes. David Leonardo também falou tudo superficialmente, gente. Só aquela parte básica, assim, de que Pedro negou 3 vezes, então Jesus fez ele confirmar 3 vezes. Mas ele não se aprofunda no porquê. Ele deveria ter se aprofundado para que as pessoas entendessem melhor. Uma parte que ele fala, porque mesmo com todos os erros, Pedro nunca deixou de amar Jesus, mesmo negando Jesus, mesmo fazendo um monte de presepado. Sempre amou Jesus no coração dele. Ele só
era pecador, era errado, né? Em muitas coisas. Mas Jesus persistiu ali com ele. O David Leonardo, ele não entrega o ouro, né? Ele só te entrega, tipo, um pouco. Então eu vou falar o que ele não falou na pregação dele. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas, nas 3 vezes, 2 vezes ele fala, tá escrito no grego, né? Pedro, tu me amas, no amor ágape. Pedro fala que ama, mas aí na 3ª vez que Jesus fala, Pedro, tu me amas, o amor ágape, o amor que você entregaria a sua vida, você morreria por mim. Pedro fala assim, tu sabes que eu te amo, o amor filéu, o amor de gostar. Então, seria em português, Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu gosto. Seria assim. Em seguida, Deus fala sobre de como Pedro haveria de morrer. Então, assim, existe uma profundidade nisso, né? Por que que Pedro se entristeceu? Porque antes, quando ele errou, antes de ele negar Jesus 3 vezes, ele falou que ele morreria por Jesus. E na hora do vamos ver, ele não morreu. Dessa vez, que ele sabe o que ele realmente sente por Jesus, ele é sincero. Ele fala que ama, mas no final, tu sabes que eu não te amo tanto assim. Porque na hora que era para eu ir me entregar, né, a minha vida, assim, né, me arriscar pelo Senhor, eu não me arrisquei. Então é isso que ele quis dizer, na verdade, né? E se você não dá essa profundidade dentro de uma pregação, olha, gente, é uma oportunidade perdida de você entregar o ouro ali, né, para as pessoas, tantas que sabem, tantas que já estão em Cristo, tantas que não estão, né? E aí Jesus diz que é para ele apacentar, então apacenta minhas ovelhas. E em seguida ele fala de como seria a morte de Pedro, que realmente Pedro iria sim entregar a vida dele, né, por Jesus no final de tudo. Então existe uma profundidade nesse diálogo de Jesus. E fora que a palavra braseiro só é vista 2 vezes no Novo Testamento. Nesse diálogo que Jesus tem, que ele faz, monta um braseiro, assa os peixes, são os discípulos. E ele está nesse diálogo com Pedro ali. E o braseiro é quando Pedro nega Jesus, né? Quando ele nega as 3 vezes, tem um braseiro aceso. Então são 2 palavras iguais que se juntam nessas 2 ocasiões. Pedro ali, talvez o cheiro, aquele braseiro, tudo. Passou um filme na cabeça dele, né? Lembrou que ele negou a Jesus 3 vezes e que tu sabes que eu só gosto do Senhor, né? Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. E foi o que Pedro fez, né? Aí Jesus revestiu, né, os discípulos, os seus seguidores de poder. A primeira pregação de Pedro, ele conseguiu pescar 3.000 almas. A primeira pescaria encheu um barco de peixes, mas não foi contado quantos. Nessa última pescaria eles até contaram, eram peixes grandes, então eles conseguiram contar. E agora, Pedro finalmente prega a sua primeira pregação. 3.000 almas que aceitaram Jesus na sua primeira pregação. Então foi contado também, né? Uma das coisas que eu também gostaria de pontuar, que acabou vindo assim na minha mente na pregação do David Leonardo, quando ele fala na primeira parte ali de que Jesus pede o barco, né, para Pedro, para poder continuar a sua pregação. Se provavelmente o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, se ele tivesse pego alguma coisa aquela noite, na primeira vez que ele se encontrou com Jesus, não teria como Jesus pedir aqueles barcos, né? Tinha 2 barcos, ele pediu de Pedro. E pediu de Pedro porque Pedro estava ali, já estava lavando as redes e estava vazio. Então ele pôde usar, não ia incomodar, né? Pedro não estava ali contando os peixes, estava já no término do seu trabalho, porque não tinha pescado nada. Também é algo, né, que se perde muitas vezes de falar, é que você está ali com o seu barco vazio, à disposição. Jesus quer entrar no seu barco. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus lançar a palavra ali para as pessoas, lançar a palavra para você, que a sua pescaria vai ser farta. E você pensa que você vai usufruir só desses peixes? Não, Deus tem muito mais. Deus quer fazer você de um pescador de almas. Mas isso não foi falado na pregação. E no final da pregação, David Leonardo muda um pouco, né, o semblante, ele fica mais emotivo. E ele vai fazer o apelo. Ele faz o apelo de uma forma, assim, também bem simples. E pede para levantar a mão. E aí tem todo aquele drama. Daí diz, não, assim não vale. Não acenda a luz do seu celular. Você
alguém não tinha luz no celular, né? Não levou o celular, não tinha luz, alguma coisa assim, vai ficar sem nada. Então ninguém foi à frente. Era só levantar a mão. A gente não sabe como termina, se ele ora pelas pessoas, se essa parte foi cortada ou não sei. Esse episódio aí da Netflix a gente fica sem saber. Simplesmente quando termina essa parte ali das pessoas acendendo a luzinha, ele chorando e acaba terminando ali. Bem, conclusão final. David Leonardo estava vestido de uma maneira bem simples, não estava pregador nos panos. Ele também tem uma estética simples, né, bem comum do brasileiro, parece Dalton e Selton Mello, né? Um rapaz de uma aparência simples, com roupa simples, não estava ali querendo ostentar, né, no seu vestuário, não estava escandaloso também, embalado demais. A plateia me pareceu bem treinada. A quantidade de pessoas que levantou a mão e acendeu a luz parece que é a mesma quantidade de pessoas que estavam lá. Não dá para saber se eram pessoas que estão desviadas ou não, mas eu achei que era uma palavra que é para pessoas que já conhecem o Evangelho, apesar da simplicidade com que ele leva, para você entender assim que você tem um valor, que você tem problemas e que Jesus está vendo tudo isso. Se você vier até Jesus, a sua carga será aliviada. Eu não sei se esse tipo de pregação realmente alcança o perdido, mas ele alcança muito o desigrejado e alcança o desviado. As pessoas que já tiveram contato, as pessoas que estão feridas por causa de uma vivência ruim de dentro da igreja. Aí, no mais do trabalho que ele faz, eu não sei se esse evangelismo, cada um vai para sua casa e fica a si mesmo, se tem um acompanhamento, se tem uma oração, até que ponto é lançado à rede é realmente recolhido, tratado. Essa parte eu não sei, mas é isso que eu posso concluir, né? A estética é muito boa na questão de áudio e do local, vídeo, luz. Eles quiseram fazer algo mais teatral, no rapaz ali que me lembrou, né, os filmes do Ed Murphy, onde ele interage com o pregador e faz uma coisa mais teatral. Ele interfere um pouco das pregações, cantando, fazendo espontâneos e tudo mais, trazendo um dinamismo. Eu fico pensando se de repente alguma igreja pensa em fazer a mesma coisa, então realmente vocês vão ter que investir no seu grupo de teatro que vocês não investem, que vocês desprezam, né? Porque só uma pessoa com tino teatral consegue fazer o que aquele tecladista, não sei, aquele pianista, aquele rapaz que estava junto com o David Leonardo conseguiu fazer. Você precisa estar prestando atenção na pregação, ou você precisa já ter roteirizado para saber o que fazer ali, para não interferir demais e para valorizar o que está sendo falado em vez de engolir o que está sendo falado e distrair. Eu entendo que existe uma oportunidade que não poderia ser perdida dentro da Netflix, que por causa do The Chosen foi que permitiu ali que o tema da turnê do David Leonardo acabou fazendo uma junção de um entendimento comum que o telespectador tem que ter, né? E aí foi colocado ali porque o espectador da Netflix já tem uma certa memória afetiva, então tá dentro do tema da Netflix. Eu creio que por isso que encaixou, mas a gente também tem que lembrar, né, que todas as coisas são permissão de Deus. Então, creio que existe um grande nicho nisso, mas a gente que tem uma caminhada mais avançada com o Senhor, a gente consegue detectar outras coisas. O que a gente deve fazer é orar pelas pessoas e ver que ninguém está pronto de uma hora para outra. Espero que haja amadurecimento no pregador David Leonardo. Ele se acha menino, eu sou um menino de 33 anos. Não, você não é um menino, você é um homem. Você tem esposa, tem filhos. Jesus era homem desde os 12 anos. Então você é um homem pregando o evangelho com responsabilidade, não é nenhum menino não. Jesus começou seu ministério com 30 anos, ele era homem, feito, e terminou com 33. E o Leonardo tem 33 e é um homem. Uma grande responsabilidade aí, porque não é questão de é uma grande plataforma que está dando oportunidade para o evangelho, não. É o evangelho que é grande e a plataforma é uma porta pequena perto de um evangelho tão grande, de um Deus infinito que quer se comunicar com todos. Um Deus que não deseja apenas se comunicar com todos, mas que ama todos e que quer todos juntos de si através do seu Filho Jesus Cristo. Então a minha conclusão é uma palavra bíblica suave, com um pregador que é uma mistura de Cláudio Duarte com Felipe Valadão, dentro de um culto, num filme
do Ed Murphy. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise teológica. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal com o sininho ativado e coloca nos comentários respeitosamente o que você achou, se você assistiu, se você gosta ou não gosta do David Leonardo. Pra mim, eu estou bem neutra nessa questão. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Demonstrem que servem pelo Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui. Isso, ó Senhor, será que eu ouvi uma vez? Eu não sei o que vieram fazer aqui, mas eu vim louvar ao Senhor.